Os cumprimento com a paz do Senhor. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, nós vamos ler o versos de número 4, por gentileza. Quero agradecer a Deus pela sua bondade, permitir que nós pudéssemos estar aqui essa noite, contribuindo através da palavra de Deus, a vida do pastor Elias, pastor Pablo, aos demais companheiros que aqui estão. E fiquei muito feliz em ver o pastor Pereira. O pastor Pereira, ele cuidou de mim. Num tempo em que ninguém sabia quem era o Juliano Fraga, sua esposa Marlete. Que bênção, recebi um presente, a presença de vocês aqui. Estavam no Paraguai, e aí viram o cartaz e nos deram a honra aqui de estarem presentes conosco. Deus abençoe em revê-los, daqui a pouco a gente se fala mais. Filipenses capítulo 4, versos 4, diz o texto: regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Pode tomar o seu assento. O apóstolo Paulo, quando ele vai escrever essa carta à igreja de Filipenses, o Paulo está em uma prisão em Roma. Nessa prisão é do saber dos irmãos que ele escreve 4 cartas, e Filipenses é uma dessas. É uma das cartas mais afetivas de Paulo a uma igreja. Temos Paulo escrevendo cartas a Corinto, a Galácia, a Colossos, a Tessalônica, mas quando ele escreve à igreja de Filipenses, é perceptível o coração de Paulo, a afeição de Paulo nessa epístola. Paulo, ele havia fundado a igreja de Filipenses na sua segunda viagem missionária. Este mesmo Paulo que, quando Jesus dissera aos discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, para serdes minhas testemunhas na Judéia, Samaria e nos confins da terra. Dentro da mentalidade divina, se assim podemos dizer, Deus já tinha Pedro, a ideia de Pedro na Judéia, de Filipe em Samaria, e já era o plano de Deus a conversão de Paulo, que pela presciência já sabia que seria um vaso escolhido para ir aos confins da terra. Então nós vamos ter, após o revestimento de poder em Atos capítulo de número 2, nós temos Pedro se levantando, cheio do Espírito, pregando o seu primeiro sermão, e quase 3.000 almas se converte. Depois nós vamos ter no capítulo 3, o primeiro milagre da geração apostólica, e outra vez Pedro pregando, e quase 5.000 almas se converte. Já no capítulo de número 4, nós temos a primeira prisão, Pedro e João. No capítulo de número 5, o primeiro pecado de Ananias e Safira. Enquanto isso, no capítulo de número 6, em meio a uma contenda, nós vamos ter a instituição dos diáconos, entre eles Estevão, que no capítulo de número 7 é o primeiro mártir a ser morto na igreja. E no capítulo de número 8, o evangelho chega pela primeira vez em Samaria. E em Atos capítulo de número 10, a experiência de Pedro, o primeiro gentil se converte, a saber, Cornélio. E nesse ínterim nós temos no capítulo de número 9, Paulo pegando cartas ao caminho de Damasco. E é neste instante que ele tem um encontro com o Cristo glorificado. E Cristo diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Paulo vai ao chão, porque não tem como o orgulho humano ficar de pé diante da glória de Cristo. A glória de Cristo, ela remete à fragilidade humana, ela reflete quão pecadores e miseráveis nós somos. No encontro do pecador com Cristo, nunca haverá lugar para o orgulho humano, para a soberba humana. Paulo então está no chão, rendido a Cristo. E é Ananias que vai até Paulo, colocar as mãos sobre a cabeça de Paulo e revestir Paulo de poder. As mãos de Ananias deram condições para Paulo exercer o seu ministério. Na verdade, o Ananias não queria ir
a priori. Ananias questionou Deus, porque era um homem perseguidor, era um homem que perseguia a igreja, era um homem que buscava cartas para prender cristãos. Eu não sei o que ele é para você, Ananias, mas para mim o Senhor, ele é um vaso escolhido, a qual levará a palavra aos gentios. Como Deus não desiste de quem nós desistimos, então Ananias foi até Saulo de Tarso, e ele colocou as mãos sobre a cabeça de Paulo e deu condições para Paulo exercer o seu ministério. Vai aqui um conselho, porque isso aconteceu já comigo. Nem sempre são as grandes portas que irão te projetar em lugares maiores, porque as grandes portas sempre irão girar em pequenas dobradiças. Vou repetir: as grandes portas sempre irão girar em pequenas dobradiças. Nós temos a tendência de somente nos atentar para as grandes portas. O que seriam delas, se não fossem as pequenas dobradiças? Ananias é uma dobradiça que aparece só no capítulo de número 9, mas foram as mãos de Ananias que deram condições ao ministério de Paulo. Existem pequenas dobradiças em nossas congregações, às vezes aparece uma única vez em nossa vida, mas são estes responsáveis por dar condições para que você exerça o seu ministério. Não despreze os Ananias na caminhada da fé. Atos capítulo de número 11, alguns homens do norte da África, de Chipre e de Cirene, eles chegam para pregoar o evangelho na terceira maior cidade daquele tempo, Antioquia. Ficava somente atrás de Roma e de Alexandria. A pena lucana não registra o nome desses evangelistas, desses missionários. Na verdade, Lucas não estava preocupado com nomes, mas Lucas deixa um registro importante. As mãos do Senhor eram sobre eles. 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 O que seria de nossa vida cristã, do nosso ministério? Não é o nosso nome, não é porque você é bom, não é porque você canta bem, não é porque você prega bem, não é porque você ensina bem, não é porque você não falta no culto, não é porque você é um bom dizimista, não é porque você decorou as músicas do culto, é porque as mãos do Senhor estão sobre nós. A igreja sede em Jerusalém sentiu necessidade de alguém para pastorear em Antioquia. Barnabé é este homem, selecionado à igreja de Jerusalém, enviado até Antioquia. Quando ele chega, ele fica por um tempo, o texto não diz, mas depois ele sente necessidade de alguém para trabalhar com ele afinco em Antioquia. Ele vai atrás de Saulo, ele encontra o Paulo e o Paulo vai com ele até Antioquia, e é de lá que eles vão para a primeira viagem missionária. O Barnabé ele vai levar consigo o seu sobrinho João Marcos. Eles vão pelo caminho da Frígia, da Sicília, da Galácia, e eles voltam para Antioquia. Passado algum tempo, é do coração dos missionários irem mais uma vez. Missionários estes que em Atos capítulo de número 13, o Espírito Santo havia separado Barnabé e Saulo. Enquanto isso, no capítulo 12, o primeiro apóstolo Tiago estava sendo morto à espada por Herodes. Neste momento, o Paulo ele tem o desejo de partir mais uma vez para a segunda viagem missionária. O Barnabé também, mas ele quer levar o João Marcos, que os abandonou na primeira viagem missionária. Por conta disso, há uma contenda entre o Barnabé e o Saulo. Então o Barnabé ele vai sozinho, juntamente com o João Marcos. E o Paulo está sozinho. Isso me faz lembrar algo. Quando Moisés enviou 12 espias para Canaã, 10 voltaram dizendo: tem gigantes, não dá para nós não. Mas 2 voltaram dizendo: tem gigantes, mas a terra é nossa. Josué então, quando ele assume, ele não vai mandar 12, é experiente, então ele só mandou 2 espias para Jericó, porque sabe que 10 podem voltar murmurando. E não é que Jesus gostou da ideia e mandou de 2 em 2, mas agora o Paulo está sozinho, então ele precisa de ir alguém com ele, e ele nomeou Silas. Os 2 caminham, mas o desejo do coração de Paulo é pregar o evangelho na Ásia. Diz o texto: o Espírito Santo o impediu.
diz o texto, o Espírito Santo o impediu. Então o que Paulo faz? Se o desejo do seu coração é partir para algum lugar, se não é da vontade de Deus e o Espírito Santo impede, ficai aonde Ele te colocou, porque com certeza Deus vai direcionar todas as coisas. Então ele dorme em Troade e ele tem uma visão à noite, e na visão aparece um varão dizendo: atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Quando eles atravessam a Macedônia, eles chegam exatamente em Filipos. Quando Paulo e Silas estão em Filipos, o texto diz que Deus abriu o coração de Lídia, pela graça preveniente Deus habilitou o coração da pecadora. Ela recebeu a oferta do evangelho, não resistiu. Lídia, uma empresária, vendedora de púrpura, se converte. A casa de Lídia se torna um ponto de pregação. Paulo todos os dias vai para o evangelismo, e há uma garota que tem um espírito de adivinhação. Se essa garota vivesse nos dias de hoje, a agenda dela estaria lotada. Ela adivinhava tudo, se fosse hoje até seu CPF, até seu RG, até onde você mora, até o número da sua casa. E quando Paulo passava, ela dizia: eis que vai um filho do Deus Altíssimo. Se fôssemos nós ou este que está pregando, talvez nós iríamos tirar uma selfie e postar nos nossos stories. Só que Paulo tinha o discernimento do Espírito, e o que ele fez? Expulsou esse demônio no nome de Jesus. Mas a menina dava lucro à cidade. Culminante a isso, Paulo é preso com Silas. Silas é aquele obreiro que depois do concílio em Atos 15, ele com Judas, não Iscariotes, levou cartas do resumo do que o Tiago dissera como a última palavra de um pastor presidente. Não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, então eles levavam cartas para as primeiras igrejas que Paulo fundou juntamente com Barnabé. Em Atos capítulo 15, versos 32 a 34, o Silas, quando chegou em Antioquia, quem sabe, ele viu Barnabé pregando na terça, Paulo na quinta, os profetas descendo a Antioquia. O texto diz: pareceu bem a Silas ficar ali. Até eu iria querer ficar em Antioquia, uma igreja cheia da presença de Deus, uma igreja onde tinha Barnabé ensinando, Paulo pregando, Paulo ensinando, Barnabé pregando. Então Silas ficou ali. Pequenas decisões podem nos levar para grandes experiências com Deus. Ele ficou ali em Antioquia e Paulo estava sozinho. E quando Paulo nomeou Silas, agora os dois estão presos, apanhando na Macedônia, em Filipos. O que Silas deve ter pensado? O texto não diz, mas o que eu e você, como obreiros, como membros, nós iríamos pensar: por que eu não fiquei lá na sede em Jerusalém? Só dando glória a Deus, dando minha oferta, tranquilo, de boa. Mas eu tenho um recado para te dar, Silas. Se tu chegou até aqui, não dá mais para voltar. Eu vou repetir. Se tu chegou até aqui, não dá mais para voltar. E por que não dá mais para voltar, Silas? Porque tem um carcereiro que não tem culpa dos seus conflitos internos. Tem um carcereiro que vai precisar de você. Bons obreiros, nós não conhecemos eles em dias de congressos. Bons obreiros nós não conhecemos no dia da festa. Bons obreiros se conhecem nos dias de provações, porque a provação revela quem nós somos por dentro. Enquanto estavam apanhando presos, o que eles fizeram? A provação revela quem você é por dentro. Paulo e Silas cantaram hinos e oravam. Adoravam e oravam, adoravam e oravam. Quem faz em tempo de crise o que ninguém quer fazer, também vai vivenciar experiências que os outros não viveram. Por causa desse glória a Deus, eu vou repetir mais uma vez. Quem faz em tempo de crise o que ninguém quer fazer, também vai viver experiências que os outros não viveram. Houve um terremoto, e se o Silas tivesse voltado, não tinha contemplado essa experiência. Os olhos de Silas viu as mãos de Deus, Paulo viu as mãos de Deus, e o carcereiro quer se matar. Paulo diz: não faça isso. Ele disse: então o que eu faço? Crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e tua casa. O primeiro membro da igreja de Filipos é uma empresária, Lídia.
O segundo membro da igreja de Filipos era uma menina que era endemoniada, agora liberta. O terceiro membro da igreja de Filipos, um carcereiro. Não sei se a casa dele era a família ou a guarda pretoriana. O grego dá para nós essa disponibilidade de ser um ou outro. Mas Paulo, quando sai dali, ele passa em algumas regiões que amanhã irei falar. 10 anos se passam depois de fundar a igreja de Filipos. Paulo está preso. E Paulo escreve uma carta a essa igreja, que há 10 anos antes ele fundou. Ele lembra de Lídia. Ele lembra da menina que tinha um espírito de adivinhação. Ele lembra do carcereiro. Ele lembra dos membros de Filipos, a igreja que foi fundada na segunda viagem missionária. Paulo está preso, mas pega um tinteiro, uma pena, um pergaminho e escreve a carta à igreja de Filipenses. E ele diz: eu e Timóteo. E Paulo coloca o coração na carta e diz que não deixou de rogar, orar e suplicar o amor que Paulo tinha à igreja de Filipenses. E Paulo ainda diz a eles: fiquem tranquilos, porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Aquele que começou a boa obra, ó Filipenses, ele é fiel para terminar. Aquele que começou a boa obra por nós, a salvação, em nós, a santificação, e por meio de nós, o serviço. Aquele que começou essa boa obra, ele é fiel para terminar. O que tem na carta aos Filipenses como cerne, como estrutura? A alegria. Se nós fôssemos perguntar qual a objetividade da carta aos Filipenses, Paulo está dizendo: vocês têm que ter alegria. E a própria carta, ela tem uma divisão espontânea. Capítulo de número 1, alegria em padecer. Capítulo 2, alegria em servir. Capítulo 3, alegria em crer. Capítulo 4, alegria em dar. O que Paulo está dizendo é que tenham alegria quando vocês padecem por Cristo. Tenham alegria quando vocês servem a Cristo. Tenham alegria em crer em Cristo. Tenham alegria em dar. E no capítulo de número 1, Paulo chama atenção dizendo: vocês têm que ter alegria em padecer por Cristo. Paulo não é o pregador que Deus vai dar vitória, Deus vai te honrar. O que Paulo está garantindo aos Filipenses é: nem sempre Deus alivia a carga, mas uma coisa é certa: Ele prepara as estruturas e fortalece para você enfrentar as agruras. E é paradoxal o que Paulo vai dizer. É em confronto com a autoajuda. É um confronto com o evangelho mercantilista. Paulo está preso e está dizendo para quem está livre: tenham alegria em padecer por Cristo. Tenham alegria em padecer pelo nome de Cristo. Aí Paulo diz: porque a guarda pretoriana e as minhas cadeias contribuíram para o avanço do evangelho. Com Davi, Deus usou uma funda. Com Arão, Deus usou uma vara para florescer. Com Moisés, Deus usou um cajado. Com Sansão, uma queixada de jumentas. Paulo está dizendo: as minhas algemas, Deus está usando para a cooperação do evangelho, para o progresso do evangelho e para a defesa da fé do evangelho. O que Paulo está dizendo é: a minha prisão, as minhas cadeias estão fazendo com que o evangelho avance. Sabe o que Paulo está dizendo, irmã? Que essa sua aflição pode ser um meio que Deus está usando para o evangelho avançar.
essa sua provação e como você se comporta diante dela pode ser testemunho para que o evangelho resplandeça naqueles que estão em sua volta. O que Paulo está dizendo é: as minhas cadeias Deus está usando, as minhas algemas Deus está usando para o avanço do evangelho. As tuas crises, as tuas agruras pode ser as ferramentas que Deus está usando para o evangelho chegar em outras pessoas. De maneira que as minhas cadeias se tornaram conhecidas em toda a guarda pretoriana, disse Paulo, e de todos os demais. Deus não usa só o bom pregador, Deus não usa só o bom cantor, Deus usa suas aflições também. Deus usa suas provações também. Como você reage diante delas. Se você tem alegria em padecer pelo nome de Cristo, saiba, essa é a ferramenta que Deus está usando por meio de ti. Quando Paulo termina de falar sobre alegria em padecer no capítulo 1, ele vai para o capítulo 2. E Paulo vai ensinar os filipenses a terem alegria em servir. E é interessante que Paulo, ele dá uma receita. Se você considerar o seu próximo superior a ti, você já está no caminho da interação do exercício serviçal. Agora Paulo, ele apela, ele vai trazer um modelo de servo na sua carta, para ensinar os filipenses o que é servir. E ele coloca Cristo. Ele diz: ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Esvaziou-se de si mesmo. Esvaziar-se de si mesmo, esse kenosis, não significa deixar de ser Deus. É abrir mão dos privilégios. Eu abro mão dos privilégios para me tornar servo, semelhante aos homens. A expressão servo, doulos, é escravo. Eu não tenho por usurpação ser igual a Deus, abro mão dos privilégios, mesmo sendo em forma de Deus, me faço semelhante aos homens, como servo, obediente até a morte e morte de cruz. Esse é o estado de humilhação, mas Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu um nome que é acima de todos os nomes. E chegará o dia em que todo joelho há de se dobrar. Em que todo joelho há de se dobrar. E se não quiser fazer isso hoje, não precisa. Mas chegará o dia em que toda língua confessará: Ele é Senhor. O que Paulo faz é colocar Cristo como modelo de servo, para que a igreja de Filipenses entenda que é necessário ter alegria em servir a Cristo. Eu lembro que quando Jesus está na Páscoa e vai instituir a ceia na mesa com os discípulos, só João no capítulo 13 registra isso. Olha o que Jesus disse: eu vim do Pai, e Ele colocou todas as coisas em minhas mãos, e eu vou para o Pai. Tendo dito isso, Ele vai lavar os pés dos discípulos. Lavar os pés era serviço de um escravo em Israel. Lavar os pés é papel de escravo. Na mesa de Jesus, os discípulos estavam murmurando quando Jesus vai partir o pão. Qual era a murmuração? Quem é o maior? Não é essa murmuração em nossos cultos, em nossos púlpitos? Quem é o maior? Quem prega mais? Quem canta mais? Quem ensina mais? Enquanto eles estavam discutindo quem é o maior, o nosso Deus que se fez carne não deixou de ser Deus. Tirou o vestido e pegou a toalha e vai fazer o papel de um escravo. Vai lavar os pés dos discípulos para ensinar que o maior não é o que prega, o maior não é o que canta, o maior ainda é aquele que serve.
Mas ele só serve depois de dizer: eu vim do Pai, e Ele colocou todas as coisas em minhas mãos, e eu vou para o Pai. Quando você tem a convicção de onde você veio, quem você é e para onde você vai, da sua origem, do seu propósito e do seu destino, vou repetir, quando você tem a convicção de onde você veio, quem você é, para onde você vai, tu aprende a servir. Vou dizer outra vez, quando você entende a tua origem, o teu propósito e o teu destino, faz com que você aprenda a servir. Por gentileza, me permita. Se tu és sal, o sal se coloca em cima. Se o sal não servir, ele é colocado embaixo para ser pisado. Não sei se você entendeu. O propósito do sal é salgar. O sal serve para salgar. Se ele não serve para o seu propósito, então ele é colocado embaixo. Mas quando você serve para o propósito a qual você foi chamado, o teu lugar é em cima. Não me confunda, quando eu digo em cima, não estou dizendo acima dos seus irmãos. Acima é alcançar uma maturidade e um nível de espiritualidade maior. Se o sal não serve, é embaixo. Se o sal serve, é em cima. Se tu não serve, é embaixo. Se tu serve, alcançou maturidade. Se tu serve, alcançou maturidade. Se tu serve, entendeu a maturidade da fé. A maturidade da fé, o nível que se atinge é esse: servir. Jesus disse que se pegar a luz, se ela não resplandecer, coloca debaixo do alqueire. Porque se ela não serve para o propósito a qual ela foi chamada, e ela não ilumina, coloca debaixo do alqueire. O lugar é embaixo. Mas se ela acende, não tem como esconder embaixo. Jesus disse que é em cima. Alguém acendeu ali dando um aleluia. Tem alguém acendendo aqui também. Ah, agora começou. Aí o Paulo, depois de apresentar Cristo como modelo de servo, ele vai falar que Timóteo será enviado. Ele está dizendo, o Timóteo está à disposição do ministério. Será que você está também? Eu vou enviar Timóteo. Ele está dizendo nas entrelinhas, o Timóteo está à disposição do ministério. Como eu estou preso e não posso ir, o Timóteo vai. Por isso que Deus chama um para plantar, outro para regar. No Evangelho não tem carreira solo. Não dá para você plantar e você também regar. Um planta, outro rega. E Deus dá o crescimento. E o Paulo, nesse capítulo de número 2, ele nos constrange. Porque ele vai dizer que tem um obreiro de Filipos, e o nome dele é muito estranho, é Epafrodito. E o Epafrodito doente, quase morto, ele veio servir Paulo na prisão. E por dor de cabeça tu não vem, né, varão? Estou cansado, né? Paulo está dizendo, tem alegria em servir, irmão. Porque Epafrodito, quase morto, não deixou de cumprir o seu chamado. É muito longe, não dá para ir. Hoje eu cheguei cansado, eu não vou lá. Permita-me sair do texto. As tuas dificuldades
não podem impedir a tua agenda com Deus. Vou repetir, as tuas dificuldades, o luto, as perdas, não podem alterar a nossa agenda com Deus. Mateus 14, Jesus recebeu uma notícia, nada agradável. Os discípulos chegaram para Jesus e disseram: o João Batista perdeu a cabeça, foi sepultado. Assim. Só que o João Batista é primo de Jesus. O João Batista é o que batizou Jesus. O João Batista é que preparou o caminho para Jesus. O João Batista é aquele que disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu com uma notícia dessa, você com uma notícia dessa, liga para o pastor: não vou no culto à noite, estou de luto, perdi, estou triste. Jesus se ausentou. Talvez nós faríamos o mesmo. Vamos ficar sozinhos, pensar um pouco. A perda dói para todo mundo. Só que o texto diz que a multidão foi atrás de Jesus. Sabe o que Jesus fez? No meio da multidão, Ele curou paralíticos, deu vista aos cegos, curou leprosos. Agora Jesus vai descansar. Coisa nenhuma. A multidão está com fome. Os obreiros, manda a multidão embora. Está tarde, precisa ir embora. Jesus falou: não, o lugar é deserto, a hora é adiantada, são como ovelhas que não têm pastor. Tem algum obreiro aí que tem pão? Já que está querendo ir embora, tem pão. Não tinha não. Mas tem sempre um menino que não está na lista que tem pão. Geralmente quem tem pão não está na lista. O menino tinha 5 pães e 2 peixes. Sabe o que Jesus fez depois de curá-los? Alimentou todos. E agora? Vou descansar, né, pastor? Tá bom. Jesus foi orar e falou para os discípulos: vão para o mar da Galileia. Aí a tempestade veio e eles começam a clamar. E Jesus, orando, desceu do monte e veio sobre as águas. Eles disseram: é um fantasma. Quando Jesus chegou mais perto, Pedro entendeu que era Cristo. E o que Jesus disse para Pedro? Vem. O que eu vou dizer agora é para pensar, senão não vai entender. Pedro conhece de barco, de pesca, de rio, de mar, de água. Pedro sabe que se ficar assim sobre as águas afunda. Só que Jesus está dizendo: vem. Há um atrito entre aquilo que você conhece e sobre aquilo que Jesus disse. Até quando você vai ficar caminhando somente sobre aquilo que você conhece? Até quando você vai ficar caminhando na superficialidade? Jesus está te confrontando. Ou fica caminhando somente dentro dessa caixinha que tu acha que conhece, ou vem caminhar sobre a minha palavra. Jesus no luto curou, Jesus no luto alimentou, Jesus no luto socorreu e abençoou. O que eu quero dizer: tenham alegria em servir. E as nossas dificuldades, agruras, má notícias, perdas não podem alterar a nossa agenda com Deus. Capítulo 1, tenham alegria em padecer por Cristo. Capítulo 2, tenham alegria em servir a Cristo. Capítulo 3, tenham alegria em crer em Cristo. E Paulo diz que ele é hebreu dos hebreus, da tribo de Benjamim, segundo a lei, fariseu, circuncidado ao 8º dia. Interessante o currículo dele. Ele diz: mas eu considero tudo isso como nada, esquecendo das coisas que para trás ficaram, uma coisa faço, e avanço para aquelas que estão diante de mim.
Sabe o que eu entendo? Se você é muito preso no passado, tu não é produtivo no presente. A expressão de Paulo, uma coisa faço, está no gerúndio no grego. Ou seja, não é aquele que faz e deixa de fazer, é aquele que faz e continua fazendo. Se você continua fazendo, é produtivo no presente. Para ser produtivo no presente, deixe de se apegar nas coisas que para trás ficaram. Seja produtivo no presente para alcançar as que estão diante de ti. O Paulo no capítulo 1, ali no versículo 23, ele estava em um conflito. Quem sabe passava pela mente paulina de que ele poderia ser morto por conta das perseguições. E Paulo no conflito, ele está dizendo que se ele viver na carne, é lucro, porque ele é produtivo. Mas se ele partir, ele também tem esse desejo, porque ele sabe que vai estar com o Senhor. Aí no capítulo 3, o Paulo está falando sobre a alegria em crer. Qual a convicção de Paulo? Se eu ficar, eu sou produtivo. Mas se eu partir, glória a Deus, eu vou estar com Cristo. Enquanto você não partir, seja produtivo. Enquanto você não partir, continue fazendo. Enquanto você não partir, deixe o passado, o ressentimento que lá ficou, seja produtivo no presente. E lembre, ainda não alcançamos. Não que haja alcançado, mas continuo caminhando, buscando as coisas que estão distantes de mim. Aí Paulo, no capítulo 3, versos 20, ele diz: a nossa cidade está nos céus. Tem uns que demoram para dar glória a Deus, eu não sou movido a glória a Deus. Tu sabe que tem gente que é edifício. Alguns aqui é tenda. Edifício, ele se apega. Daqui eu não saio. Paulo falou que ele era uma tenda. Tenda não briga por causa de lugar. Tenda está aqui, daqui a pouco está sendo produtivo ali. Está ali, é peregrino, daqui a pouco está lá fazendo lá. Pastor, se precisar não me apego não, se quiser me coloca lá. Não tem problema, eu abro mão daqui. Se precisar da congregação lá, eu estou também. É produtivo, é tenda, é peregrino, porque sabe que a qualquer momento nós sairemos daqui, porque a nossa casa, a nossa cidade está nos céus. Leia Hebreus 11. Abraão peregrino, cada hora estava num lugar, porque sabia que há uma cidade não feita por mãos humanas. A busca daqueles que viveram pela fé, que estão na galeria da fé, que são a nossa nuvem de testemunha, são aqueles que não se apegaram nessa terra. Por isso o texto diz, terra esta, que esses homens nem eram dignos de estar nela. Por quê? Porque alcançavam algo maior, porque buscavam algo maior, porque queriam e desejavam algo maior. Minha filha estava assistindo algo no YouTube. Eu não gosto de contar a história da mensagem, mas eu vou contar essa. Minha filha assistindo algo no YouTube e eram 2 peixinhos que ficavam fazendo assim, chamado pelos artistas de beijoqueiro. E ela falou, olha pai, eles ficam beijando. Eu falei, não, eles não estão beijando. Não. Mas o pessoal entra debaixo das águas, tira foto com eles beijando e postam. Os artistas fazem isso, achando que eles estão beijando. E até nomearam os peixes, beijoqueiro.
Na verdade, eles não estão beijando. Na verdade, Paulo falou sobre eles. São os cães, obreiros fraudulentos. Paulo fala que uns pregavam por porfia, outros por interesses egoístas, por inveja. Então não estavam beijando? Não. Porque um daqueles peixinhos, ele tem um quadradinho lá que é o território dele. Quando ele vê um outro chegando no território, eles se atacam. Não tem nenhum romance ali. Estão se atacando por causa de um lugar pequeno. Obreiros que não são produtivos e não são tendas, brigam por cadeira, brigam por coisas pequenas, são obreiros territoriais, brigam por pedaços de terra. Mas estou pregando para peregrinos. E a palavra de Paulo é: tenham alegria em crer, porque Paulo diz: a nossa cidade está nos céus. Mas eu sei que essa peregrinação cansa. Eu sei que ser produtivo no presente cansa. Ou não cansa, obreiro? Cansa. Tenho um conselho para te dar. Se você é direcionado pelo peso da responsabilidade, teu chamado é um fardo. Mas se tu entendeu que não é o peso de uma responsabilidade, mas é o peso da chamada, teu ministério é leve. Porque tem obreiros que só reclamam. Porque tudo que faz entende que é responsabilidade. Aí é um fardo. Quando tu entender que o que vem em tuas mãos faz parte da chamada, teu ministério é leve. E eu tenho uma boa notícia para vocês que estão cansados fisicamente. Versículo 21, Paulo disse que esse corpo abatido, logo, logo em breve, será transformado. O que Paulo está dizendo? Tenha alegria em padecer, tenha alegria em servir, porque a qualquer momento nós estaremos na nossa cidade. Agora Paulo vai para o capítulo de número 4. Agora vai acabar o glória a Deus, eu já sei. Ele fala sobre alegria em dar. É bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Eu vou ter que dizer isso. Se escandalizar não tem problema. Evangelho você não entra para ganhar. Evangelho a gente entra para perder. Isso é muito sério. Evangelho você não entra para ganhar. Só se for o impostor da fé. Evangelho a gente entra para perder. Membros até a gente dá um desconto, vem para o culto, só quer ganhar, só quer receber, só quer levar. Obreiros não. Ana ia todo ano para o culto em Siló. Eu quero ganhar, eu quero ganhar, eu quero ganhar. Deus nunca deu. No dia que ela entendeu o que é o reino, ela falou: já sei. O que o Senhor me der, eu devolvo. Andando pelo Brasil, e pela misericórdia de Deus fora, você encontra uns obreiros engomadinhos, falam bem, gostam de expor os seus currículos, suas carteirinhas de convenções. Pega a tua carteirinha da convenção e teu currículo ministerial, vai no MEC, vê se tu paga meia. Pega a tua carteirinha da convenção, vai no cinema com a família,
Vê se tu paga meia. Pega a tua carteirinha da convenção e vai no clube e vê se tem desconto mensal. Mas pega a tua carteirinha da convenção e vai no presídio para ver se tu não entra. Vai no hospital para ver se tu não ora. Está entendendo o que é evangelho, rapaz? Aqui você não entrou para ganhar, aqui nós entramos para perder. Aleluia! Em Lucas 14, Jesus disse aos discípulos: quer ser meu discípulo? Pega a cruz. Até aí todo mundo conhece. Daqui para frente fica estranho. Permita-me parafrasear para nós entendermos. Permita-me. Jesus disse: qual homem que quando vai fazer uma viagem não coloca no GPS? Não entra no Google para ver quantos pedágios e quanto vai gastar, para que assim não comece a viagem e no meio do caminho tenha que voltar. Estou parafraseando o que Jesus disse. Aí ele para e os discípulos estão olhando. Aí ele diz: qual homem que vai construir uma torre não faz o orçamento, cimento, tijolo, pedra, areia, pedreiro, servente? Será que ele estava falando de finanças? Não. O que Jesus estava dizendo é: quer ser meu discípulo? Não precisa colocar fundinho musical para emocionar para vir. Quer ser meu discípulo? Não precisa cutucar 2 ou 3. Quer ser meu discípulo? Antes de vir, faz uma conta. Está entendendo aí, né? Quer ser meu discípulo? Faz uma conta. Já vê quanto vai gastar. Já vê o que vai ter que deixar. Para que no meio do caminho não volte pensando que era uma carreirinha gospel. Entenda que evangelho se entra também para perder. Perder aqui, mas ganhar lá. Perder aqui, mas ganhar lá. Quando você atingir esse nível de maturidade, porque no capítulo 4 tinham duas, posso dizer isso, tinha 2 mulheres que serviam, a expressão ali é diaconisa, Evode e Sintique. E Paulo está pedindo para elas terem o mesmo sentimento, porque não tinham. Na mesma igreja, o mesmo Senhor, o mesmo Deus, na exposição da mesma palavra, não tinham o mesmo sentimento. E aí mais à frente, Paulo expõe o seu nível de maturidade. Porque quem é menino, briga na igreja por causa de coisas. Igreja, se não tem oportunidade, chora. Se não canta, chora. Se não prega, chora. Se não é do jeito dele, chora. Quem alcançou maturidade, faz como Paulo. Tenho fartura, glória a Deus. Também sei passar necessidade. Aprendi a vir para a igreja de carro, glória a Deus. Mas também já vim de ônibus. Eu sei o que é ter fartura no meu café da manhã, mas também sei o que é orar pedindo a Deus que trouxesse pão quando não tinha. Tenho satisfação em conhecer muitos lugares, mas também já passei em meu corpo a privação da liberdade. Paulo diz: tendo fartura ou necessidade, não importa, posso todas as coisas, posso todas as coisas, posso todas as coisas, posso todas as coisas naquele que me fortalece, seja na necessidade ou seja na fartura, seja na dor ou seja na alegria, seja na solidão ou rodeado de amigos, não importa, a maturidade da fé é essa: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só por causa desse obrigado, Senhor, eu deixo uma promessa para ti, irmã. Quem quer pegar, pega.
Não é palavra de efeito de pregador, não. Palavras de Paulo. Você tem alegria em dar? Tem alegria em se doar pela obra? Como Epafrodito, saúde, como Cristo, um Getsêmani, um Judas, um caminho de dores, um Calvário, obediente até a morte de cruz, para ofertar, para contribuir no ministério. Capítulo 4, versos 19. Aqueles que têm alegria e se regozijam em dar, em breve, o Deus de paz suprirá todas as vossas necessidades. Em breve o Deus de paz vai suprir todas as vossas necessidades. Seja grato, porque Ele já supriu a de vós. Tenham alegria em padecer, tenham alegria em servir, tenham alegria em crer, tenham alegria em dar. E aqui eu encerro. Regozijai-vos sempre. Quem está escrevendo é um prisioneiro. E ele está dizendo: tenham alegria sempre. Outra vez digo, tenham alegria no Senhor. E por quê? Porque a nossa alegria é a satisfação que não depende do que está do lado de fora, mas dessa palavra e do Espírito Santo que foi colocado aqui dentro. A alegria do Senhor é a nossa força. Deus abençoe em nome de Jesus.